te falar aí, pessoal. Hoje nós vamos aqui gravar um vídeo falando para vocês sobre a minissérie documentário. Por que é um documentário? Porque é feito com pessoas reais, com peritos reais, com pessoas que participaram do caso na vida real, tá, gente? Vamos aproveitar o gancho da Richthofen, que lançaram o filme há não tanto tempo assim, né? Acho que não tem nem um mês que lançaram o filme dela. Tá todo mundo ainda comentando e sempre comparam muito ela com a Elise. Então eu fui buscar um pouco mais de informação sobre o caso, né? E acabei assistindo, que ainda não havia assistido, aquele documentário, né? Once Upon a Crime. Muito interessante o nome, porque faz um trocadilho com a expressão em inglês Once Upon a Time. Once Upon a Time é Era Uma Vez. É literalmente Era Uma Vez. E eles traduziram e esverteram para o português como Era Uma Vez um Crime. A tradução está correta de acordo com a gramática, mas o trocadilho só faz sentido em inglês, né? O trocadilho só faz sentido em inglês por causa da rima e tal, né? Eu achei muito interessante o trocadilho em inglês. Nossa, ela vê aquela mulher chata que sou eu, a mulher chata sou eu, né? Ela vê aquela professora de idioma chata pra burro, fica falando de idioma aqui de novo. Mas achei muito interessante, eu quis fazer uma observação, né, gente? Eu assisti esse documentário, muita gente gostou e muita gente não gostou, porque acham que, entre aspas, passaram pano para a Elise. A grande diferença entre esse documentário e o filme da Suzane é que no filme da Suzane foram atores e atrizes. No documentário da Elise foi a própria Elise que se prontificou a falar. Depois de muitos anos, né, gente? Gente, um parecer aqui, eu sou professora de formação, a professora chata. Esses dias eu tava conversando com um aluno meu, eu falei, gente, eu sou a doida dos idiomas, né? Mas eu não tenho formação em psicologia, psiquiatria, psi. A única coisa que eu fiz, gente, foi um lato sensu de psicopedagogia, mas não tem nada a ver com psicologia de fato. É outra coisa, são outras grades, enfim, né? Enfim, mas mesmo assim, gente, eu me arriscaria a dizer, diante da minha não formação em psicologia, em psicanálise, em psi, não sei o quê, que a Elise, ela é muito diferente da Richthofen. A Richthofen, gente, primeiro que ela foi muito mais condenada porque ela matou os pais, tá, gente? E, como eu sempre falo no Yasodhara, pai e mãe na nossa sociedade ainda é tida como algo sagrado, né? Mesmo que eles sejam super errados, as pessoas ainda acham que é sagrado. Enfim, deixar pra lá, né, gente? Mas, enfim. Já a Elise, muita gente critica até hoje, mas muita gente colocou essa mulher num pedestal, principalmente depois de saber que o então marido dela, que era o Marcos Matsunaga, ele xingava ela, ofendia ela, fazia o que é popularmente chamado de violência psicológica com essa mulher. Gente, eu acho que na questão da Elise, ninguém deve chegar e dizer tão somente: ela estava certíssima, que nem eu vi umas hashtags aí, somos todos Elise. E somos todos Elise, inclusive que ela tem fãs que vão abraçá-la quando ela sai da cadeia. Não, gente, não. Existiam N formas de resolver essa situação que não fossem matando e muito menos esquartejando. E em todos os vídeos que eu vejo de peritos falando sobre a situação da Elise, foi o seguinte: o que chocou não foi exatamente o tiro, porque dizem, né, eu não sou dessa área também, né, mas dizem quem trabalha em delegacia, assim, que todo dia tem ocorrência de tiro na delegacia. Então é uma coisa muito, infelizmente, muito mais comum do que a gente pensa. A gente que não trabalha com essa área e não tá lidando direto ali com a violência do dia a dia. É muito mais comum do que a gente pensa. Esse negócio de tiro, né? Que é uma coisa chata, né? Uma coisa muito ruim, né? Porém, o que chocou e ainda choca, mesmo quase 10 anos depois do crime,
foi o fato dela ter esquartejado o marido durante 6 horas. Ou seja, quando você dá um tiro, você tá com os nervos para aparecer, dá um tiro. Meu Deus, deu um tiro, sente desespero, não sabe o que fazer. Mas quando você esquarteja, você passa horas ali desempenhando aquela tarefa, né? Inclusive, consta nos laudos que ela largou a criança com a babá, né? Largou não, deixou a criancinha, que era a filhinha dela, com a babá. Depois, foi dar de mamar, deixou com a babá de novo. E como era um quadriplex, era um negoção gigantesco, não dava nem pra ouvir o que as pessoas estavam fazendo lá dentro. Então a babá nem tava sonhando que a patroa tava esquartejando o marido no outro cômodo lá dentro, né? Deu de mamar, entregou pra babá de novo e continuou a esquartejar o marido. Gente, tudo isso eu tento entender. Eu tento entender o fato dela estar revoltada. Vamos dar uma... O que eu achei interessante no documentário foi essa revisitada na história da Elise. Na época, eu me lembro que na época do crime, foi quando 2013, 2012, foi 2012. Todo mundo ficou falando principalmente do fato dela ser ex-garota de programa. E até eu, que tinha ainda certos preconceitos na época que eu tento não ter hoje em dia, eu olhava e falava, nossa, mas também ele foi casar com garota de programa, ninguém mandou, olha só, bababá. Gente, eu acho assim que o fato dela ter sido garota de programa não deveria significar muita coisa, porque primeiro, ele sabia, ele não foi enganado, ele sabia que ele estava casando com uma moça que foi garota de programa. Ele a conheceu fazendo programa, ele fez programa com ela. Segundo, quando ele a conheceu, ele era casado com uma outra mulher. E ele botou chifre nessa mulher durante 3 anos. E na mídia só falavam do fato da Elise ter sido garota de programa, quer dizer, o cara bota chifre na mulher. O cara tinha já o costume de frequentar sites de acompanhantes, mesmo sendo casado. A imensa maioria, gente, isso eu já conversei com várias e várias primas, tá? Nunca fui prima, nunca fiz por dinheiro na minha vida. Mas já conheci várias que fizeram. E elas falam mesmo, 99,99% dos clientes são homens casados. Cara, e ninguém fala nada do cara. É. E eu creio assim que esse documentário, não de maneira alguma passando pano pra Elise ou considerando certo o que essa mulher fez. Porém, de fato, o cara era disfuncional também. O cara era disfuncional. Porque ele tinha essa mania de frequentar sites de acompanhantes. Vou falar o termo aqui, gente. Puteiros, cabarés. Até o escritor do livro da Elise, que também escreveu um da Suzana, ele falou, o cara era um putanheiro, meu. E era mesmo. E era mesmo. E ele tinha graves dificuldades com relacionamentos. Gente, um homem, quando ele vai pagar uma menina... Hoje eu não julgo mais a garota de programa, gente. Já conheci muita mulher nessa situação, muita mulher que odiou, a imensa maioria odeia fazer isso. A imensa maioria até envelhece mais rápido. E a imensa maioria fica à mercê de cafetões e cafetinas. E é uma coisa horrorosa. Por isso que eu nunca fiz. Eu prefiro andar 15 km por dia para vender meu peixe do que ficar me sujeitando a uma vida de... exploração. Agora, voltando àquilo que a gente havia falado naquele vídeo. Das garotas de programa, que eu não, tem um detalhe que eu não entendo. E o Marcos, ele deixou isso bem claro. Se a Elise, se tudo que ela falou de fato foi verdade, quando eles iam separar, na hora lá dos bate-boca, ele falava assim, separa, do jeito que você era, uma puta, que não sei, eu tô usando as palavras que ela falou que ele usou, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Ela falou no documentário. Você era uma puta, então ninguém vai te levar a sério, só vão querer fazer aquilo ali com você. E acabou. Foram essas as palavras que ela usou no documentário. Gente,
Ele frequentava as primas e ele as desprezava a ponto de chegar para Elise e falar: ninguém mais vai querer nada com você a não ser fazer aquilo com você, e acabou. Aí nós levantamos de novo aquela lebre. Como que pode uma pessoa frequentar um lugar desse, ter um costume de pegar várias e várias garotas de programa e, no entanto, as despreza a ponto de chegar e jogar uma dessa na cara da mulher? É isso que eu não entendo. O cara, ele frequenta, o cara, ele paga, mas na hora de desprezar e jogar na cara, ele despreza e joga na cara. Entendeu? Outro detalhe, também se fala do passado da Elise, que ela foi violentada pelo padrasto. E que ela foi violentada por esse padrasto, ela foi expulsa de casa pela mãe, que a considerou culpada. E ainda por cima, ela teve que, acho que ela pediu R$50 emprestado para outra pessoa e teve que se prostituir na beira da estrada, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que numa hora dessa, não é passando paninho, nem tendo peninha da Elise, mas numa hora dessa, gente, morre uma parte da alma da pessoa. Então, se mais tarde ela viesse a se relacionar, que foi o que aconteceu? Primeiro ela foi amante do Marcos, mas depois ela, enfim, namorou e casou com ele, com vestidão, com cerimônia, com tudo que tem direito. Meu Deus, essa mulher, ela precisava de um tratamento. E às vezes não tem tratamento que chegue. Às vezes a personalidade da pessoa tá perdida para todo sempre. Por que que eu, 35 anos, tô solteira sem filhos até hoje? Porque eu tentei me relacionar, aí eu fui descobrindo, pesquisar as razões das minhas relações tóxicas na internet, que eu vinha de um ambiente tóxico, que eu também estava totalmente desregulada, que a minha postura também não estava legal, e que se eu continuasse naquilo, sem me trabalhar, sem me tratar nada, eu só ia arrumar relação tóxica na minha vida e eu também ia ser tóxica. Então eu prefiro eu solteira sem filho, sem prejudicar ninguém, do que casada com filho, levando um paradigma de bosta adiante, entendeu? Mas as pessoas, elas não pensam assim. No mínimo, quando o Marcos a pediu em casamento, ela, meu Deus, tirei a sorte grande, né? Vou casar com um cara rico. Vou casar com um cara que tem tudo. Só que ela, não é que ela esqueceu, como ela achou que ia ser diferente. Ela achou que ela ia casar e ele ia ficar assim fiel pro resto da vida. Sendo que ela foi amante. Quando o cara começa com isso, ele age de acordo com o modus operandi. Ele só repetiu o ciclo com ela também. Arrumou depois outra amante e ia trocá-la pela amante. Mas ela não aceitou ser trocada porque, no mínimo, veio aquilo na cabeça dela. Gente, até então, o que ela tinha vivido? Prostituição, que é uma prática que a sociedade condena. Não sou eu que condeno, é a sociedade que condena. Então a pessoa não tem orgulho de chegar para os 4 cantos do mundo e falar, sou puta mesmo. Elas não têm orgulho. Tanto que a maioria que eu conheço, a maioria quer casar, ou quer se formar, quer fazer pé de meia para se formar, depois exercer uma profissão que é mais aceita pela sociedade. Pouquíssimas vão apregoar, sou puta mesmo aí, com orgulho. Não são, e a sociedade não aprova, né, gente? A sociedade segrega muito. A sociedade procura muito as primas, mas também as segrega muito. E, no mínimo, ela se vê assim, poxa, você é divorciada. A questão ali talvez não fosse meu dinheiro, porque se ela se divorciasse, ela ia ganhar muito dinheiro. A questão é aquela coisa de, eu quero ter um papel digno diante da sociedade. E haviam dito que ela era muito carente, que ela se apaixonava por clientes, e ela chegava e falava mesmo. Chegavam e falavam pra ela, Elise, você não pode se apaixonar por cliente, porque ele sempre vai te ver como uma puta. Tá vendo como a sociedade despreza? Procura, paga, mas despreza. Hoje eu julgo bem mais o cliente da puta, enfim, e as cafetinas, os cafetões eu julgo mesmo, que eles exploram mesmo. Eu julgo os clientes, sabe por quê? Com tanta mulher de graça aí no Tinder e nos aplicativos, eles vão pagar, que é pra impor a opinião deles em cima daquela mulher. E se aquela mulher não fizer, eles vão falar, pô, meu, mas tu é só uma puta, tu não quer fazer por quê? Cara, como vocês desprezam o ser humano dessa forma?
Não interessa se é puta, não interessa se é virgem. Vocês estão desprezando um ser humano, cara. É um negócio que me deixa muito triste. Gente, tá acabando aqui a carga do celular. Eu vou carregar um pouquinho. Eu vou gravar uma parte 2, que ainda tenho muita coisa pra falar sobre isso, principalmente sobre a filha dela. Até a parte 2.